Olá pessoal, tudo jóia? Bom, vamos falar hoje sobre as síndromes vestibulares periféricas. São algumas enfermidades, nós vamos citar algumas, né, de maior relevância. É um tema um pouquinho complexo, mas eu creio que devagar aqui a gente vai indo aqui e dá para entender tranquilo, beleza? Bom, vamos falar então da vertigem, né? Ou em espanhol também chamada de vértigo. A vertigem, pessoal, para quem ainda não teve contato com essa terminologia, é a alucinação de movimento. É quando o paciente tem a sensação de que está sendo girado, né? Ou o ambiente que está em volta esteja girando. Então, a definição mais correta para vertigem é alucinação de movimento, de rotação ou giro do nosso corpo ou do ambiente que nos rodeia. Essa sensação ela é caracterizada como uma sensação polimorfa, né? Como assim polimorfa? Existem várias formas de ser descrita pelo paciente. Desde instabilidade, né? O paciente se refere instável em sua determinada postura, ou até mesmo insegurança de marcha, né? O paciente tem insegurança para caminhar, para manter uma movimentação contínua, perda do domínio do corpo, né? Laxitude, angústia também. Alguns pacientes podem referir para você sensação de angústia. E o que acontece? Não é uma enfermidade, tá? Senão um sintoma que abrange aí uma série de etiologias múltiplas, tá? Então a vertigem ela é um sintoma que em muitas enfermidades ela é citada como um complemento ali de sua clínica, ok? Bom, vamos lá. Algumas perguntas chaves, né, que você pode fazer para o seu paciente durante uma consulta em que o seu paciente te refere esse quadro de vertigem. Primeiro, desde quando o paciente está sentindo isso daí? Quanto tempo que dura? O paciente pode falar assim: eu tenho esses episódios aproximadamente há 6 meses, aproximadamente uma vez por dia, e dura cerca de 10 minutos, tá? Ele pode também, você pode perguntar para ele se há alguma sensação de movimento que acompanha isso daí, tá? Pergunta se roda, se não roda, se tem algum sintoma vegetativo, vômito, sudorese intensa. O paciente sente palpitações excessivas, né? Que a sensação de batedeira, o paciente pode te falar, tá? Isso tudo pode vir acarretado aí nesse quadro de vertigem camuflado, tá? Também pergunta para o seu paciente se ele consegue se manter de pé sem perder o equilíbrio durante essas crises vertiginosas. Porque muitas vezes o paciente pode ter essa crise vertiginosa, só que relatada de uma forma mais leve, né? Não sendo tão severa, beleza? Quais são as suas classificações? Vamos citar aqui então que, por ela ser vestibular, ela pode ser central ou periférica, né? E sendo ela extravestibular, ela já vai ser isolada, entre aspas, beleza? Não é central e periférico. Central e periférico você refere quando ela está a nível vestibular. Quando ela é extravestibular, ela é extravestibular, beleza? Vamos lá. Falando então da síndrome vertiginosa vestibular, citando agora a parte periférica, né? A característica, a classificação vestibular periférica. Posso ter aqui afetações do endo labiríntico,
Então eu tenho ali afetação do próprio órgão sensorial, ou eu posso ter afetação do retrolabiríntico, beleza? Onde ali já pega o acometimento ali do oitavo par cranial até o conduto auditivo interno, beleza? Até o próprio bulbo. Já é um pouquinho mais complexo, né? Quando eu falo já dessa parte central, essa síndrome vertiginosa vestibular, de característica, de classificação central, eu posso citá-la como supratentorial, beleza? Que eu já falo ali de mesencéfalo, de encéfalo, ou mesmo cortical, tá? Ou eu posso citá-la dentro dessa síndrome vertiginosa vestibular central como infratentorial. Se ela é infratentorial, ela pode ser por afetação ali linha média ou pode ser por afetação cerebelosa, ok? Então eu tenho essa afetação aqui, tá? Eu tenho ali para baixo ali os núcleos cocleares, os nódulos, os núcleos vestibulares, né? Eu tenho bulbo. Então quando eu falo dessa afetação supratentorial, né, tá para cima ali em nível de mesencéfalo, de encéfalo, a nível cortical. E quando eu falo infratentorial, ali na altura da linha média, onde vocês estão vendo aí, tá bem marcadinho, ou cerebelosa, a gente vê o cerebelo ali por baixo, ok? Características das síndromes vestibulares. Vamos lá. Então, quando eu tenho essa síndrome em caráter central, né? As características que eu tenho é uma síndrome, é uma sensação mais leve, ela é mais lenta, né? O paciente refere muitas vezes enjoo, tontura, instabilidade. E ela é variável, né? Ela pode tanto ser variável em questão de dias, de meses ou anos, tá? E ela é contínua, ela é progressiva. Ela tende a começar leve e vai aumentando de pouco, beleza? É também de uma característica neurológica, escassos casos vegetativos, beleza? Tem ali uma rara relação com a influência postural, porque muitas vezes pode confundir aí com um câmbio de postura. O paciente fala, se eu deito de tal lado me dá tontura, né? Se eu levanto de uma forma muito brusca me dá tontura. Cuidado, isso aí pode confundir também com alguns episódios, para você não se confundir com alguns episódios de hipotensão ortostática, ok? Então, falando a nível periférico, em nível periférico ela já é uma síndrome mais brusca, né? Oriunda ali de próprios movimentos da cabeça. Então o paciente já acusa uma intensidade maior, o paciente refere que é mais forte, ela tem aquele aspecto giratório, o paciente refere ali que tá rodando, tá? E ela é de curta duração, ela é um quadro mais brusco, só que ela é um quadro mais curto, né? Pode durar ali segundos, minutos ou horas, não chega a abranger dias, não, meses ou até anos, igual a síndrome vestibular de característica central. Também o paciente pode referir para você como forma episódica, né, paroxística. Já tem aqui otológicos, né? O paciente pode referir para você sintoma otológico também, sintoma vegetativo frequente, e tem uma frequente relação, beleza? Então, essa é a característica da síndrome vestibular periférica. Bom, falando agora da característica da síndrome vertiginosa extravestibular. Lembra que a extravestibular não tem esse negócio de central ou periférica, ela é só extravestibular, ela é só essa classificação. Ela tem como característica uma afetação visual, tá? O paciente refere para você que ele tem
tontura das alturas, né? Gafas mal graduadas, citenoses. O paciente refere tudo isso daí. E a nível somatosensorial, ele pode te referir também esse quadro de tabes dorsal. Isso aí a gente vai comentar daqui um pouco sobre isso daí, beleza? Se tratando da parte neurológica central, você pode ter associado aí também episódios de hemorragia, tumores, malformações, esclerose múltipla. Pode vir de arrasto aí de outra enfermidade, isso daí, tá? E a nível psicogênico, né, de característica, pode ser uma vertigem postural, como a gente falou. E essa questão da vertigem postural foi aquilo que a gente comentou. O paciente adota certo tipo de posição e ele fala para você que fica tonto naquela posição, tá? Fóbico, tá? Associado a transtorno do medo também, transtorno de conversão, tudo isso daí pode estar associado. Quando eu falei para vocês sobre o tabes dorsal, né? Também vocês vão achar esse termo como tabes dorsalis. O que isso quer dizer? A nível somatosensorial, simplesmente é quando há uma degeneração neuronal ocorrendo de uma forma lenta, tá? Então, essa degeneração prejudica o trânsito de informação, né, sensorial lá para o cérebro, beleza? Então, isso é o tabes dorsalis ou tabes dorsal, o que você vai encontrar por aí, beleza? Bom, outra característica que a gente citou também são as gafas mal graduadas, né? Vamos falar disso daí um pouquinho. Essas gafas, o que a gente pode falar sobre isso daí? Transtorno relacionado à visão, né? Principalmente ali aquele paciente que tem uma má formação uma má formação quando se fala a nível ocular, beleza? Então eu já começo a falar ali se tá visão borrosa, uma visão turva. Isso está associado a esse paciente ter esses episódios, esses quadros vertiginosos, beleza? A síndrome vestibular periférica, você já vai ouvir falar de algumas enfermidades associadas, como neurites vestibular, como labirintite. Então, já tem essa afetação, essa questão de enfermidade ali associada diretamente a esse paciente, beleza? E essa doença de Meniere, né? Essa síndrome ou enfermidade de Meniere, você vai ver isso daí como um distúrbio de ouvido interno, né? Esse distúrbio de ouvido interno ele ocasiona esses episódios vertiginosos, beleza? Outra situação também que a gente tem que citar são as questões das fístulas, dessas fístulas, né, perdão, perilinfáticas. A fístula perilinfática, ela vem ali como uma fístula que ela afeta
a comunicação diretamente entre a orelha média do paciente e a orelha interna, né? Essa é o que define essa síndrome, define essa fístula, né? E o que pode ocasionar essa fístula? Isso aqui é o clássico paciente que pode chegar para você vítima de um barotrauma, tá? É aquele paciente mergulhador, beleza? Ocorre o vazamento de líquido ali e preenche o labirinto do paciente, tá? Então isso pode ocorrer principalmente com esses pacientes que são mergulhadores, beleza? Pessoal, então hoje a gente vai até aqui, beleza? Na próxima aula a gente vai desenvolver muito bem essa enfermidade de Meniere, né? Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Como a gente viu, né? Uma dilatação da membrana labiríntica associada a volume de endolinfa, mas também pode não ser só endolinfa, pode ser pelo barotrauma ocasionado. Perdão, barotrauma é a fístula, tá? Pode ser ocasionado aqui, principalmente quando a gente fala no paciente de 40, 60 anos, geralmente é o paciente mais acometido por enfermidade de Meniere, beleza? Então você tem uma dilatação de membrana do labirinto, tá? Ou membranas labirínticas, beleza? Então você tem ali um aumento de volume de endolinfa, né? Recebe o nome aí de hidrópsis endolinfático, e você tem essa distensão membranosa, tá? Então você observa ali um acúmulo, né? Uma hidrópsia endolinfática, tá? Enche de líquido ali essa região do labirinto e distende essas membranas, dilata essas membranas, tá? Então semana que vem a gente vai desenvolver mais essa enfermidade, vou trazer mais exemplos para vocês, tá? Pra gente falar certinho sobre a enfermidade de Meniere. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a enfermidade de Meniere. Então, como a gente já tinha falado, já tinha citado aí, ocorre a dilatação das membranas labirínticas, né? Devido aí a uma hidrópsia endolinfática, né? Acontece ali um aumento do volume da endolinfa, né? Então aumenta a endolinfa ali, aumenta líquido, então distende essas membranas. Bom, geralmente ela afeta o labirinto anterior e posterior, beleza? Não há prevalência de sexo, não há nada relacionado a qual sexo afeta mais, a qual raça ou região, beleza? Mas o que a gente pode saber, o que a gente sabe é que ela é mais frequente em pacientes de 40, 60 anos, tá? Vamos lá. A etiologia e a patogenia, né? Ainda são desconhecidas essas causas, tá? Ela é uma causa idiopática, não tem uma causa real, uma causa aparente fechada para a gente citar. E a hipótese é que ocorrem alterações na microcirculação coclear. Tendo essa alteração de microcirculação, você pode ter uma falta de reabsorção de endolinfa devido ao câmbio de pressão, beleza? Ou você pode ter alteração, né, de íons de cálcio, pode ter esse distúrbio de líquidos labirínticos, pode ter aí ruptura de membrana endolinfática, beleza? Essa membrana aqui já está previamente distendida, então ela chega a tal ponto de distensão que ela não consegue mais se adaptar àquela pressão e ela rompe, tá? E você pode ter ali uma mescla de endolinfa e perilinfa, beleza? Geralmente está aumentado isso daí, essa hidrolinfa e perilinfa, tá? Qual que é a clínica clássica da enfermidade de Meniere? Vertigens, o paciente vai te referir muita tontura,
porque está tendo acometimento lá a nível de labirinto. Ele pode te referir hipoacúsia e acúfenos, né? O paciente pode referir zumbido no ouvido também. Essa vertigem, ela pode ser incapacitante, variável, é aquela vertigem que o paciente não consegue fazer mais nada, tá? Pode ter tamponamento óptico, modificação da audição, pelas 20º horas, pode ter aura. O que seria essa aura? A aura é o sintoma é o sintoma prévio, tá? A essa clínica aqui. Um exemplo, o paciente pode falar para você: antes de toda vez que eu vou sentir essa modificação da audição, né, eu sinto que meu ouvido começa a zumbir, aí depois eu fico tonto. Então a aura é aquele sintoma que vem previamente à clínica da enfermidade. Um exemplo da enxaqueca, como vocês já devem ter visto, enxaqueca com aura. Como assim enxaqueca com aura? O paciente refere: geralmente quando vai me dar enxaqueca, começa a me dar enjoo primeiro, aí eu já sei que eu vou ter enxaqueca. Começa a me dar tontura, beleza? Então isso é a aura. Vamos lá. A hipoacúsia de percepção flutuante, que as caídas em graves, né, também aí referida como pantonal. Plenitude ótica, intolerância a sons ou distorção sonora. O paciente começa a referir um desconforto a determinado tipo de som, determinado tipo de frequência, tá? E esses zumbidos começam a se tornar constantes e intermitentes. Ele vai te referir isso daí. Ainda falando da etiopatogenia, a gente falou que ela é de uma etiologia desconhecida. A etiopatogenia, nós temos aí alguns fatores associados, são múltiplos fatores. Primeiro são os fatores anatômicos, né? Primeiro, a escassa pneumatização mastoidea, né? Então, você tem essa má formação e altera, dá esse câmbio de pressão aí, devido a essa escassa pneumatização mastoidea, hipoplasia do aqueduto vestibular, tá? Herança genética, né? Herança recessiva multifatorial de penetrância incompleta. Você pode ter fator imunológico associado, como fator viral também associado. Então você tem ali, pode ter também associado aí citomegalovírus, tá? Vamos lá. Também vírus herpes, tá? Esqueci de falar para vocês, pode ter vírus herpes associado também. Fatores vasculares, beleza? Às vezes o paciente está com hemorragia dentro do labirinto, beleza? Pode ser devido a um trauma prévio ou alguma outra coisa, ou até mesmo um episódio isquêmico. Então, o paciente começa a padecer dessa enfermidade devido a uma isquemia no labirinto, tá? Migrânia, enxaqueca, vasoespasmo, dano no ouvido interno. Fatores psicológicos também, tá? Pode estar associado ali personalidade neurótica, aquele excesso de estresse. O paciente pode apresentar essa clínica aqui devido a isso aqui, beleza? Problemas familiares, problemas laborais, tudo isso aqui vai acarretar uma alta carga de estresse para o nosso paciente. Consequentemente, pode alterar essa personalidade do paciente, o paciente adquirir uma personalidade neurótica, tá? Então, cada caso é um caso, mas o arroz com feijão, a gente fala, é isso daí mesmo, beleza? Então, tá bem explicadinho aqui. História natural, né? Como assim história natural? Você tem algumas fases: início, fase ativa e fase final. Quando eu falo da fase inicial, o paciente começa referindo hipoacúsia, tá? O paciente começa referindo zumbido no ouvido, beleza? E eu tenho a fase ativa da doença,
que eu começo a ter essa repetição de crise com frequência, tá? Geralmente ali 5, 20 anos, entre os 5 aos 20 anos. E a fase final, vamos lá, é aonde eu tenho essa hipoacúsia mantida, beleza? É persistente. E esses acúfenos, eles são permanentes, tá? E tem a característica também de ser já bilateral. Como que eu trato essa enfermidade? Vamos lá. Primeira coisa, esse meu paciente aqui é aquele paciente que tem que estar de repouso. Que é um paciente que vai levantar, ele vai sentir tontura e pode cair, pode ocasionar um trauma, tá? Então, repouso, vou fazer uma sedação vestibular no meu paciente e vou fazer ali antiemético, né? Vou inibir esses enjoos aí, esses mareios do meu paciente, beleza? E a manutenção, o suporte psicológico, a educação do paciente. Esse paciente tem que ter uma reeducação em termos de questão postural, em termos de como se portar, porque ele tem uma enfermidade que transtorna o equilíbrio dele, tá? Então, que o negócio tem que ser diferente. E os cuidados gerais e dietéticos, né? Aquela dieta leve, suspensão de tóxicos, né? O paciente, orientar o paciente a abandonar os hábitos tóxicos, como tabaco, álcool, café também. A hiperestimulação pela cafeína também pode ocasionar isso daqui. O chá também, dependendo do chá, ele tem uma alta descarga de cafeína, beleza? E dependendo da medicação que esse paciente usa, porque às vezes o paciente pode estar usando alguma medicação estimulante, beleza? Uma medicação energética aí para ajudar ele no dia a dia dele aí, beleza? E orientar o paciente a evitar a fadiga e o estresse. Quando eu falo já tratamento farmacológico, primeira coisa eu vou fazer diurese desse paciente, né? Posso utilizar ali acetazolamina, posso utilizar aí hidroclorotiazida, tá? O meu plano aqui é eu mandar líquido para fora para ver se diminui um pouco esse líquido lá também, tá? Posso usar trimetazidina, beleza? Posso utilizar o beta-estatina, tá? Esse beta-estatina aqui para esse paciente aqui é crucial, é muito bom também, associado aí com esse trimetazidina e o corticoide também, o uso de corticoide, beleza? Se o paciente tem muitos episódios de vertigem, principalmente essa vertigem incapacitante, aí aqui eu já tenho que fazer a cirurgia do vértigo, essa cirurgia para conservar para regular essa vertigem do meu paciente, tá? Então pode ser conservadora, só eu vou lá e faço a descompressão do saco endolinfático, perdão, só minha voz hoje tá meio tô meio rouco. E pode ser também destrutiva. Quando eu falo dessa cirurgia destrutiva, eu cito aqui especificamente falando, pega esse nome aí, que esse nome é bem chatinho, ó. Cocleossaculotomia. Tá bom? Faça a cocleossaculotomia. A labirintectomia. Eu faço essa ressecção do labirinto. Ou a própria sucção do nervo vestibular. Vai depender do meu paciente, cada caso é um caso. Beleza, pessoal? Então, terminamos aqui então a enfermidade de Meniere.